Há 5 anos, o mundo enfrentava uma das piores crises de saúde da história, a pandemia da Covid-19. O Espírito Santo passou por muitos desafios, mas você sabia que a pandemia deixou um legado para a saúde do estado? Para falar sobre essa experiência, vamos conversar com o secretário de Estado de Saúde, Tiago Hoffmann. Muito obrigada, Tiago, por ter aceito o nosso convite. Uma alegria, Amanda, estar aqui com você e com a AES Brasil. Na pandemia, você atuava como secretário de governo, né? Como foi a integração entre as pastas, né? Já que muitos assuntos exigiam uma transversalidade? Na verdade, Amanda, se tem uma característica muito marcante da gestão, em todas as vezes que o governador Renato Casagrande foi governador do estado, ele é governador pela terceira vez, a atenção que o governador dá para as ações acontecerem de maneira planejada. Então, quando nós começamos a perceber a dimensão da pandemia no mundo e que ela começava a chegar no Brasil, nós começamos a desenvolver um conjunto de ações planejadas para combater essa pandemia, para enfrentar essa pandemia. E logo nas primeiras reuniões, a nossa discussão com vários secretários, né, de governo, com o secretário de saúde à época, eu era secretário de governo, como você mesmo disse, era que nós tínhamos uma pandemia que teria reflexos em diversas áreas. Ou seja, a pandemia ela não se refletia apenas nos problemas de saúde. Obviamente, os problemas de saúde eram os principais, porque a gente está tratando da vida das pessoas. Mas a pandemia trouxe severos problemas econômicos, trouxe problemas de assistência social, trouxe diversos problemas em diversas áreas, de segurança pública, e tudo. Na Secretaria de Justiça, por exemplo, como é que você enfrenta a pandemia com pessoas confinadas, pessoas presas? Se circula o vírus dentro de um presídio, isso vira um problema muito grave. Então, nós precisávamos ter essa consciência de que a pandemia ela era um problema mais sistêmico do que apenas de saúde. Foi quando o governador lançou o Centro Integrado de Comando e Controle, onde eu, como secretário de governo, era um dos coordenadores, junto com o secretário de Planejamento, junto com o secretário de Saúde, o Corpo de Bombeiros também participava. Enfim, todas as esferas do governo, de alguma maneira, envolvidas, participavam do Centro Integrado de Comando e Controle, que era comandado diretamente pelo governador Renato Casagrande, que conduziu diretamente as ações do Covid. Então, mesmo não sendo secretário de saúde à época, participei ativamente de todas as decisões que foram tomadas naquele momento, tanto as decisões de assistência, né, da saúde, quanto as decisões que se refletiam, por exemplo, em ter que tomar medidas de fechamento de comércio e outras medidas que foram muito difíceis. Uma coisa chamou a atenção, o Espírito Santo decidiu não abrir hospital de campanha. Como é que foi essa decisão? Essa foi uma decisão planejada e muito importante. Veja você que, passado agora 5 anos, se você olhar todos os estados que decidiram por hospitais de campanha, ou esses hospitais não funcionaram, ou não funcionaram adequadamente, todos esses estados estão passando por denúncias graves de corrupção envolvendo esse tipo de contratação. Nós aqui, como fizemos as ações de maneira muito planejada e organizada, nós trabalhamos com 2 vertentes. A primeira das vertentes foi a ampliação dos leitos próprios, e a segunda vertente foi a contratação de leitos privados. Então nós tínhamos hospitais aqui no estado que já tinham 10 leitos de UTI, por exemplo, prontos, disponíveis, mas que só estavam utilizando 1 ou 2 desses leitos. Então nós tínhamos lá muitos leitos vagos de UTI. Nós tínhamos hospitais privados com alas inteiras fechadas de enfermaria que nós podíamos reabrir e eram isoladas, porque elas já estavam fechadas, então aquela ala poderia totalmente ser uma ala Covid. Fora isso, a expansão da nossa rede. Nós ampliamos leitos no Jaime, nós ampliamos leito no Dório Silva, no Roberto Silvares, no Silvio Avidos, no Hospital de São José do Calçado, em Jerônimo Monteiro, em toda a nossa rede a gente expandiu o leito. Então, se você pega um hospital de médio porte, como é o Hospital Estadual de São José do Calçado, é um hospital que não contava com leitos de UTI. Hoje ele tem 20 leitos de UTI. Então, no total, nós chegamos a abrir mais de 1.000 leitos de enfermaria e mais de 1.000 leitos de Covid. E, obviamente, com a continuidade da expansão, isso fica um legado, né? Por que desse legado? Esse legado hoje transformou o Espírito Santo no estado com a maior quantidade de leitos per capita geral do Brasil e a maior quantidade de leitos de UTI também per capita do Brasil. E o Jaime foi o segundo maior hospital Covid da América Latina. Então o Jaime chegou a ter
dos seus 300 e quase 400 leitos, chegou a ter mais de 200 leitos só de UTI. Então, ele se transformou num hospital dedicado à Covid. A questão, foram muitos os desafios, né? Um deles, por exemplo, foi a questão da testagem, né? Como é que o Estado lidou com isso? Testagem e vacinação, além da abertura de leitos, foram dois grandes desafios, né? A testagem, nós primeiro reforçamos muito o nosso laboratório central. O LACEN hoje é completamente diferente em termos de estrutura do que era antes. Então, nós criamos no LACEN uma capacidade tecnológica, uma capacidade instalada de realização de testes. A gente realizava testes no LACEN nessa época 24 horas por dia, em regime de plantão. Então, o LACEN ele se transformou, inclusive o nosso modelo de laboratório central foi seguido por diversos estados do Brasil. Então, nós fazíamos os testes, né, os chamados PCRs, que são os testes padrão ouro, mas a gente também investiu muito em teste rápido, né? O Estado comprou muito, nós recebemos muito do Ministério, mas nós compramos muitos testes para que nós pudéssemos fazer testagem rápida. A estratégia de testagem ela foi fundamental para diagnosticar rápido e tentar tratar esse paciente o mais rápido possível para ele não evoluir para a necessidade de um leito de UTI e, consequentemente, para ser entubado e para um respirador, que era uma dificuldade achar esses equipamentos na época da Covid. Você falou da vacinação. Durante a pandemia, houve muito problema com fake news, né? Desinformação. Quais as estratégias do Estado com relação a orientar a população sobre a necessidade da vacina, né? Primeiro, a comunicação, né? Nós, o tempo inteiro, combatemos essas fake news e falamos da segurança da vacina, né? O Estado sempre se caracterizou por ser o Estado com maior, ou estar entre sempre os 3 estados mais à frente em cobertura vacinal. Não só da Covid, em todas as vacinas que são aplicadas pelo SUS. Em especial na Covid, nós investimos muito na comunicação para que as pessoas não se deixassem levar por essas fake news. Montamos tendas de vacinação em vários municípios, compramos câmaras refrigeradoras para que os municípios pudessem armazenar de maneira adequada. Então, nós reestruturamos o sistema de vacinação por todo o estado, na atenção básica dos municípios, né, com essas câmaras refrigeradas para estocagem de vacina. E nós também fomos, junto com São Paulo, talvez os únicos 2 estados da federação que nós compramos vacina. Além das vacinas que nós recebemos do Ministério da Saúde, o Estado também se antecipou e comprou vacinas para que nós pudéssemos acelerar o processo de vacinação. E a vacinação mostrou exatamente o que a gente falava. À medida em que cresceu a vacinação, reduziu significativamente o número de mortes e de internações graves. O Estado do Espírito Santo se apoiou bastante na questão da ciência, né, para a tomada de decisões, né? E aí está relacionada a questão da vacinação, da testagem, a não abertura de hospital de campanha. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como foi essa estratégia. Até por orientação também do nosso governador Renato Casagrande, o Centro Integrado de Comando e Controle era um centro de ciências. Então nós tínhamos especialistas que estavam o tempo inteiro discutindo a questão assistencial, né, discutindo a evolução da doença no mundo, os tratamentos que estavam sendo discutidos, os remédios que não davam certo, aquilo que dava certo, tudo era muito novo, né, tudo foi muito politizado, tudo foi muito cercado de desinformação e fake news. Então, mas nós tínhamos um grupo de cientistas da área da saúde trabalhando, infectologistas, gente da área, trabalhando o tempo inteiro para desvendar os tratamentos, né, que eram importantes para a doença. Mas nós também tínhamos cientistas de outras áreas. Por exemplo, nós tínhamos um grupo formado com os nossos técnicos do Instituto Jones e com matemáticos, por exemplo, da Universidade Federal, estatísticos, em que nós acompanhávamos a curva da evolução da doença e, a partir do acúmulo de dados, nós criamos um modelo de previsão de leitos. Então, nós sabíamos quantos leitos nós precisávamos abrir de enfermaria e de UTI para as próximas 2, 3 semanas, os próximos 30 dias. E isso permitiu que a gente organizasse a construção desses leitos nos nossos hospitais e a contratação desses leitos privados também, e também organizássemos a compra dos equipamentos necessários para fazer parte desses leitos. Foi uma disputa muito grande mundial para comprar respiradores, para comprar bombas de infusão e outros equipamentos. Fora isso, nós também não tínhamos uma equipe, nem no Espírito Santo, nem no Brasil, nem no mundo, de médicos intensivistas para fazerem parte dessa UTI. Então nós também criamos um programa de qualificação
dos profissionais médicos para eles aprenderem que um médico não sai necessariamente com a prática diária de entubar pacientes. E era necessário entubar, às vezes, dezenas de pacientes por dia. Numa situação inédita, né? Uma situação completamente inédita. Então, nós capacitamos também esses profissionais para que eles pudessem atuar nas UTIs Covid, em especial, tratando desses pacientes. A percepção da população com relação ao serviço de saúde mudou depois da pandemia? Qual a sua opinião? Olha, Amanda, eu não tenho a menor dúvida. As pessoas passaram a entender a importância do SUS, a importância do Sistema Único de Saúde. Porque as pessoas viram que mesmo tendo, às vezes, um plano de saúde, mesmo tendo os recursos financeiros próprios, necessários para ter uma assistência à saúde, naquele momento foi o Sistema Único de Saúde que segurou a barra, né, que segurou, que abriu o leito, que deu as condições para que a população pudesse ter um atendimento. Não que os hospitais privados, os planos não atuaram na pandemia, atuaram também, e a gente agradece porque colaboraram, reduzindo a pressão dos nossos hospitais, mas a grande maioria das pessoas foram atendidos no SUS, foram vacinadas numa vacina fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Então isso tudo fez com que, na minha opinião, a população entendesse a importância do Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes, já isso comprovado por pesquisa, a avaliação que o usuário faz do Sistema Único de Saúde é melhor do que a avaliação do não usuário, porque muitas vezes o não usuário avalia sem conhecimento de causa. Ele avalia por ouvir falar. Nunca utilizou o serviço? Ele nunca utilizou o serviço. E na pandemia ele pôde perceber que o sistema funciona, que o sistema é organizado e que ele deu conta de cuidar das pessoas aqui no Espírito Santo. Aqui no estado do Espírito Santo a gente se orgulha muito em dizer que nenhum capixaba morreu sem conseguir chegar a um leito. Isso não aconteceu como aconteceu em outros estados e no mundo como um todo, inclusive nos países de primeiro mundo. Itália, Estados Unidos. Itália, Estados Unidos, as pessoas morreram em casa sem que uma ambulância conseguisse resgatar essas pessoas e sem que essas pessoas conseguissem chegar num leito hospitalar. Se você for olhar, tem cenas de Portugal, me lembro bem disso, no noticiário, que apareciam filas de ambulância tentando entrar num hospital com pacientes dentro da ambulância, mas não conseguiam acessar um leito hospitalar. Aqui no Espírito Santo, nós atendemos todos os capixabas que precisaram de um leito, e não só os capixabas, como podemos também ajudar irmãos brasileiros de outros estados, Santa Catarina, do Amazonas e de outros estados que precisaram da nossa colaboração e a gente pôde ceder leitos para esses outros estados. Então, infelizmente, morreram muitos capixabas pela agressividade da doença, mas não pelo fato desses capixabas não terem recebido uma assistência adequada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que está por vir, né? A saúde tem previsão de realizar muitas entregas esse ano, né? Tem o Complexo Norte, o Hospital Geral de Cariacica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas iniciativas. Passada a pandemia, a gente pode sonhar com um SUS ainda melhor para os capixabas, né? E isso que a gente tem feito sob orientação do nosso governador Renato Casagrande, né? Nós estamos, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, com os 2 maiores hospitais do estado em construção. Todos para serem entregues, todos os 2 serão entregues até o final de 2026 para a população capixaba. O maior hospital do Espírito Santo hoje é o Jaime dos Santos Neves, que fica ali na Serra. Mas nós estamos com a construção do Hospital Geral de Cariacica, que após estar concluído será o nosso maior hospital, e também com o Complexo de Saúde Norte, que é o novo Roberto Silvares, que vai ser o 2º maior hospital estadual, e o Jaime, que hoje é o maior, vai ser o terceiro hospital em tamanho, né, em quantidade de leitos da nossa rede. Mas fora isso, nós também estamos com a duplicação do IMABA, que é o Hospital Infantil de Vila Velha. O IMABA, para quem ainda não sabe, é um hospital infantil de alta complexidade, né, que atende diversas especialidades complexas, como a cardiologia, fica ali em Vila Velha, e ele está sendo duplicado, e ele, ao final, vai ser o maior hospital infantil da América Latina. Ele vai atender todas as complexidades que ele atende hoje e outras, e em maior quantidade do que ele atende hoje. Então, nessas 2 construções novas e nessa duplicação do IMABA, nós estamos falando que até o final do mandato do governador Casagrande, no fim de 2026, o estado vai entregar cerca de 1.000 novos leitos para a população capixaba, entre leitos infantis, pediátricos e leitos também gerais, né, leitos adultos. Então, isso é uma
uma grande entrega. E também estamos entregando mais de 100 unidades de saúde nos municípios. Então, nós estamos fortalecendo a média e alta complexidade nos hospitais e fortalecendo também a atenção básica nos municípios com as entregas das unidades de saúde. Essas obras dos hospitais, né, o Complexo Norte, o Hospital Geral de Cariacica e o IMABA, elas têm uma previsão para a inauguração ou para a entrega da obra? A previsão para o IMABA é entregar toda a duplicação até o fim deste ano ainda, de 2025. E para os outros 2 hospitais até o final de 2026. É bom, outro desafio na área da saúde é a questão das consultas especializadas, né? O governo do estado tem investido nisso, com a Rede Cuidar, teleconsultas. Me fala um pouco dessas ações, Thiago. Nós estamos com uma missão muito forte de levar a saúde de alta complexidade para perto das pessoas. Então, nós estamos investindo muito em levar as especialidades médicas, principalmente para o interior do estado. Só que isso não é simples, porque nós temos uma carência de profissionais médicos especialistas, principalmente em algumas áreas, como neuropediatria, psiquiatria infantil, ortopedia infantil e outras áreas. Para isso, a gente tem levado a tecnologia para nos ajudar. Ou seja, a gente coloca um equipamento, né, um computador, uma tela ligada à internet numa unidade de saúde do município, onde o município disponibiliza um profissional técnico de enfermagem ou enfermeiro, que acompanha o paciente e o médico está em qualquer parte, pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo, desde que fale português. Ele pode conversar e orientar e consultar esse paciente. E esse modelo já está hoje em torno de 65 municípios dos 78, e nós queremos até o final de abril chegar a todos os municípios capixabas com a sala de teleconsulta. Isso evita que esse paciente, que antes, para acessar essa especialidade, muitas vezes tinha que viajar 2, 3, 4, 5 horas para chegar a uma consulta com um especialista, ele pode ser consultado pertinho da casa dele, numa unidade de saúde. E além da consulta virtual, né, da teleconsulta, nós também estamos investindo em ampliar as especialidades médicas dos consórcios municipais, né, nos micropolos, nos consórcios, nas redes Cuidar. E aí a gente, por exemplo, agora em Linhares, levamos a oftalmologia para a Rede Cuidar de Linhares. Então a gente tem descentralizado os serviços, permitindo que a saúde chegue mais rapidamente, em maior quantidade e mais perto das pessoas. Em breve haverá nova entrega, né, com relação à consulta com o oftalmologista, né? É isso, nós vamos agora, né, nos próximos dias, junto com o governador Renato Casagrande, levando as consultas oftalmológicas para todos os municípios do sul do estado, né? Vamos começar por Piúma, depois nós vamos para Rio Novo, Cachoeiro e todos os municípios do Caparaó também, levando a oftalmologia para pertinho das pessoas. Antes das considerações finais, tem algum assunto ou algum tema que o senhor gostaria de tratar? Eu acho que a gente tem uma evolução muito grande também, que eu acho que é importante a gente destacar, nas cirurgias eletivas, né? Nós falamos das consultas e exames, mas nós também temos uma evolução nas cirurgias eletivas. No ano passado, nós tínhamos a meta de fazer 125 mil cirurgias e nós ultrapassamos 153 mil cirurgias, 153.400 cirurgias. Então, nós fizemos um volume muito grande. Nossa meta para esse ano são 135 mil, mas nós queremos fazer a mesma quantidade ou mais da que nós fizemos no ano passado, ou seja, ultrapassar 153 mil cirurgias do ano passado. Para isso, nós estamos trabalhando com os mutirões de cirurgias aos sábados, estamos trabalhando com o horário estendido do centro cirúrgico. Então, as cirurgias, elas normalmente acontecem na parte da manhã, então nós estamos trabalhando com a ideia de que os centros cirúrgicos funcionem para cirurgias eletivas na parte da tarde. Então, trabalhando com o horário estendido, trabalhando com o Opera ES, que é o nosso programa, né, aos sábados também agora está funcionando, então nós estamos trabalhando e também contratando os hospitais de menor porte do interior para que eles possam também assumir algumas linhas de cuidado para nós nas cirurgias eletivas. São hospitais que muitas vezes estão ociosos e eles podem fazer cirurgias de baixa e média complexidade, que são cirurgias que não exigem um centro cirúrgico de muita complexidade, não exige leito de UTI, às vezes uma varizes, a maioria das cirurgias ginecológicas, uma parte das cirurgias ortopédicas. Então nós temos feito isso também, para levar as cirurgias para o interior, para perto das pessoas, contratando esses hospitais
para que eles possam nos prestar serviço em cirurgias, consequentemente avançando na redução do tempo de espera dos pacientes. Secretário, agradeço, né, a sua presença. Depois disso, se você quiser falar alguma coisa, se você não quiser também, eu já emendo, tá? Pode emendar. Se você quiser que eu fale, só me despedir. Seria tá isso. Bom. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Amanda. Obrigado, ES Brasil, pela oportunidade de falar um pouco sobre a saúde pública do Estado do Espírito Santo. Não estamos felizes, assim, estamos felizes com os avanços, mas entendemos que ainda temos muitos passos a dar, não estamos ainda satisfeitos, queremos avançar muito ainda, mas é importante a gente destacar conquistas como as que a gente falou aqui e dar um viva para o SUS capixaba. Para você que está nos assistindo e quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br e até a próxima.